Bom dia! Bom dia! Gente, estamos aqui numa missão. Vou mostrar pra vocês, peixes. Veja essa cadeira, tudo bem? A gente ganhamos do avô do Matheus, né? Esse jogo de cadeiras e uma mesa, que ela tá de ponta cabeça aqui, mas enfim, né? É pra essas cadeiras. Só que a gente achou que ficaria mais interessante se, ao invés delas serem cadeiras de madeira, elas estão perfeitamente funcionais. O nosso modelo vai demonstrar para vocês. Funciona normal, certo? Mas aí a gente falou, por que não arrumar um problema que nós não temos? E aí decidimos fazer um estofado. E aí olha que lindo, gente. Essa aqui é a única que está pronta. A gente escolheu um tecido de corino marrom, bem escuro, que acreditamos que na loja, né, a gente foi no nosso sentimento que ia combinar e graças a Deus nosso sentimento estava correto. Ficou bem bacana a combinação do corino com a madeira. E aí a gente tinha alguns problemas para resolver em relação a essa cadeira, né, para fazer o estofamento dela. O primeiro problema é que, como o assento original ele é feito por essas ripas aqui separadas, a gente não conseguia desgrudar o assento inteiro, estofar e devolver como normalmente é feito, né? Então a gente tinha esse primeiro problema. Aí, depois de rachar muita cabeça... A gente também não queria comprometer a cadeira a estar sempre estofada para sempre, se algum dia a gente quisesse voltar a ter uma cadeira de madeira, embora eu acho que a gente não vai querer. E para isso a gente então comprou um MDF bem fininho. Aqui, ó. Acho que esse é 3 milímetros? 3 milímetros. Pois é, bem fininho. E peguei eu peguei um papel, fiz o molde da cadeira. Aí o Matheus cortou as chapinhas de MDF com a maquita para poder elas ficarem encaixando perfeitamente, né? Eu vou botar aqui para vocês entenderem, ó. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e fez furos no tampo. O outro problema, né, na verdade, era como que a gente ia conseguir fazer com que esse estofamento, esse estofado, né, depois que ele ficasse pronto, como é que ele ia fixar na cadeira, porque só encaixá-lo aqui, nessa parte de trás, só ficar encaixado, ele ia ficar sambando, né, a pessoa vai sentar num negócio que balança, né, não seria interessante. E aí a gente, então, pensou em colocar pregos, mas como colocar esses pregos, parafusos, de modo que eles fossem... quem estivesse sentando. Porque também se a gente tivesse deixado, por exemplo, ó, terminamos o estofado aqui. Aí agora a gente fosse parafusar de baixo para cima, a ponta do parafuso ou do prego, né, ia ficar no assento. A pessoa ia sentar e ia se furar, ia rasgar o estofado e tudo mais. Então, pensamos nisso aqui. Vamos colocar, então, um parafuso que tenha umas porquinhas para poder elas ficarem afixadas assim. Depois a gente cortou a espuma, colocamos no formato também, colocamos cola de contato, tanto aqui nessa parte que as pontas do prego, né, que não vão machucar a pessoa, passamos aqui, cola de contato, passamos no estofado e aí a gente grudou. De modo que a gente tem um monte dessas aqui agora, ainda não terminamos de fazer todas, né? Mas enfim, a gente agora está com essas estruturinhas aqui, que estão coladas, né? Da espuminha com a parte do MDF e os preguinhos colocados. Quando a gente marcou, esqueci de falar, a gente marcou os lugares dos pregos, né? Na cadeira. E a gente, de fato, furou a cadeira, que é pra quê? Tá aqui, ó. São mini furos, né? Eventualmente, se preciso for, só tampar isso aqui com uma massa pra madeira e lixar e passar um verniz, vai ficar novo, né? Pra quê? Quando a gente tiver com o estofado pronto aqui por cima, a gente vem, encaixa aqui os nossos parafusos nos buraquinhos aqui, ó.
não tá focando, mas vocês entenderam. E enfia até ficar encaixado perfeitamente, bem bonitinho, como está aqui, ó. Encaixadinho, bonitão. E por baixo o Matheus veio com umas porquinhas para poder finalizar o encaixe, ficar bem firme. E aí, nesse estado em que a gente tá aqui em algumas placas, né, que já tá com a espuma colada, a gente veio e colocou uma manta acrílica, né, essa aqui, por cima da espuma e por cima da manta acrílica que a gente de fato veio com o tecido do corino, né? A gente achou que ficou legal. Tem alguns lugares em que, assim, eu não sei se é assim que fica, não sei se dá pra ficar melhor. Enfim, o fato é, a borda ficou maravilhosa. Gente, olha que linda que eu fiz aqui. Um trabalho para poder fazer as dobras, mas de toda forma ficou pronto, olha. Atrás também ficou bem bonitinha as cadeiras, ficou ótima. Estamos pensando em dar uma leve lixada nas cadeiras e passar um verniz ou um stain, né, para poder dar uma preenchida aqui, que de fato já tá bem antigo, né, tem principalmente na parte dos pés, tem aquela marquinha, ai gente, é isso, né, clássico, fica com a marquinha de passando os panos para poder limpar, então a gente tá querendo passar um produtinho para dar uma renovada, né, mas mesmo que a gente não faça o processo com stain ou com verniz, a cadeira já ficou belíssima. E ainda faltam 6. Faz 3 dias que a gente tá trabalhando nisso.